Paz a todos, irmãos, em Cristo Jesus. Daqui fala o vosso irmão Jairo Nunes. Estou cá para poder partilhar uma palavra poderosa da parte de Deus, cujo tema é a presença de Deus é quem marca toda a diferença. Então, aí onde você se encontra, que está sentado ou em pé, acompanhando o canal Tem Graça Aqui, fica ligado, não se desconecta da presença do Senhor, porque sairás daqui alimentado e abençoado. Aleluia! Então, para isso, eu gostaria de ler o livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 15 a 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Palavra do Senhor. Aleluia. Então aqui, amados irmãos, nós lemos uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa. O capítulo 33 do livro de Êxodo narra um fato extremamente sobrenatural, um fato muito importante da história de Moisés, aleluia, ao longo da sua caminhada com Deus. Nós percebemos que no capítulo 33 o Senhor está dando uma orientação para Moisés. O povo se desvia do Senhor, se desvia da lei do Senhor, se desvia do caminho do Senhor, e o Senhor declara para Moisés que o meu anjo irá adiante de vós e vos dará descanso, vos fará, aleluia, herdar a terra da qual eu vos prometi. Eu prometi aos vossos antepassados, aos vossos pais, mas eu já não poderei andar no meio de vós, porque se eu andar no meio de vós, eu acabarei por vos consumir, porque sois povo de dura cerviz. Aí Moisés, ouvindo essa declaração, se coloca na brecha, se coloca diante da presença do Senhor e começa a rogar diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo, confessando o pecado do povo, se humilhando diante da presença do Senhor, e ele faz essa declaração para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não é porventura em andar conosco que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Aí nós percebemos na vida de Moisés, um homem que tinha muita intimidade com Deus, um homem que via Deus face a face. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. O Senhor falou que vai liberar o seu anjo, que vai andar na frente do povo. Mas Moisés rejeita a presença de anjo. Moisés rejeita a presença do anjo de Deus, declarando que não subirei, declarando que não nos faça subir, Senhor, sem a tua presença. Esse versículo revela a importância da presença. Esse versículo revela a importância da presença de Deus. Muita gente tem se equivocado, tem entendido mal, aleluia, acerca da presença de Deus. Há quem diz que a presença de Deus é azeite. Há quem diz que a presença de Deus é fogo. Há quem diz que a presença de Deus é água. Há quem diz que a presença de Deus é vento. Amados irmãos, eu quero vos declarar que Deus não é fogo, Deus, aleluia, não é vento, Deus não é azeite, Deus não é água, muito menos uma pomba. Esses são, aleluia, simbologias da presença de Deus. É que ele arde como fogo, ele se manifesta como fogo, como aconteceu com Moisés no Monte Horebe. É que ele lava como a água, é que ele desceu também na forma corpórea de pomba. Mas o Espírito Santo de Deus não se restringe a essa simbologia. O Espírito Santo de Deus não se entende a essa simbologia. Aleluia! Eu quero vos declarar no nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa dotada de personalidade e caráter. Ela fala como você fala, ele vê como você vê, ele ouve como você ouve e ele toca como você toca. Eles têm o mesmo atributo de Deus.
Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é, aleluia, onipotente. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Ele é o mesmo que o Filho e Ele também é o mesmo que o Pai. O Pai não é superior a Ele, nem o Filho é superior a Ele, e nem Ele é superior ao Pai ou ao Filho. Ou seja, a Bíblia declara que são três que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são uns. Então, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus é Deus. E isso deve ficar patente em nossas mentes. Não entender, não querer definir, aleluia, a presença do Senhor com base de sentir, sentimentos. Porque senti, porque está soprando. Não. Não restringe a presença de Deus aí. Ele é uma pessoa. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é Deus. E nós precisamos reconhecer o quão valioso é a presença do Eterno. E o tema que eu quero vos pregar, como já outrora vos comuniquei, a presença de Deus é quem marca toda a diferença. A presença de Deus tornava o povo de Israel diferente de outros povos. A presença de Deus tornou Moisés um homem incomum, diferente de outros homens da sua época. A presença de Deus, aleluia, é quem transforma, é quem nos dá valor, é quem nos dá importância. Perceba aqui comigo que quando Moisés está a declarar diante do Senhor que se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Primeiro, Moisés está a reconhecer a importância da presença do Senhor. Moisés está a reconhecer o quão valioso é a presença do Senhor. Quem conhece a Deus não troca Deus, aleluia, por anjo. Quem conhece a presença do Senhor não troca a presença do Senhor, aleluia, com fogo. Quem conhece a presença do Senhor não troca a presença do Senhor com instrumento, aleluia. Há de pessoas que não cultuam porque não tem instrumento. Há de pessoas que não oram porque não tem fundo musical. Há de pessoas que não conseguem pregar devidamente porque não tem, aleluia, um som de um piano ou de uma guitarra. Há pessoas, aleluia, que não vão no culto, aleluia, porque não é o irmão Flávio que vai pregar, não é o irmão Jairo que está a pregar. Restringem a presença do Senhor aí e seguem anjo em vez de seguirem a presença do Senhor. Amados irmãos, nós precisamos reconhecer a presença do Senhor. Nós precisamos reconhecer que o que marca a diferença nos nossos cultos é a presença do Senhor. Não é quem vai pregar, não é quem vai cantar, não é o fato que eu coloquei, não é o fato que você colocou, não é os saltos que a irmã colocou, não. Aleluia, a presença do Senhor é o mais importante no nosso meio. O Espírito Santo de Deus é a pessoa mais importante, tanto nesse canal, tanto nas nossas vidas e também como nas nossas igrejas. O Espírito Santo de Deus é Ele quem faz as coisas acontecer. Aleluia. Aprenda com Moisés. Se o irmão Jairo não pregar, você vem cultuar porque Deus vai estar lá. Se não tiver som, vem, aleluia, cultuar porque Deus está lá. Se não tiver, aleluia, um fundo musical, prega a palavra. Até que quando se fala de evangelismo, pregar a palavra do Senhor nas ruas, não precisamos de fundo. É só andar na graça, na presença do Senhor e pregar a palavra do Senhor. Não é um homem que vem de uma outra província ou de um outro país que faz o culto acontecer. Aleluia. Não é um homem que opera, aleluia. Não é um homem que tem o poder. O poder está sobre o Espírito Santo no culto, aleluia, elevado na direção dele. E é ele quem dá importância em cada culto, aleluia. Moisés está a declarar que se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, que morramos aqui, que ficamos aqui. Vale a pena perecer aqui do que herdar a terra prometida sem a tua presença, Senhor. Em outras palavras, Moisés estava a declarar isso. Não queremos anjo, não te trocamos por anjo. Não queremos pregador bonito, não te trocamos com pregador bonito. Não queremos som, não queremos aplauso. Nós queremos a tua presença. Aleluia. E se nós achamos graça
diante de ti. Aleluia. Nós queremos ir com a tua presença. Não é porventura por andares conosco. Esta declaração de Moisés é muito forte. Moisés declara assim em Êxodo, aleluia. Depois viu o teu povo, somos separados de todos os povos dessa terra, aleluia. O que marcava a diferença na vida de Moisés era a presença do Senhor na vida dele. O segredo para nós influenciar esse mundo, o segredo para ganhar almas para Cristo, o segredo para libertar os cativos se encontra na presença de Deus. O segredo para ser próspero nessa terra e no porvir se encontra na presença de Deus. Sem a presença nada podemos fazer e nada conseguiremos fazer. A diferença que havia em Moisés e os homens da sua época é porque Moisés andava com a presença de Deus. Moisés andava carregado da presença de Deus. Moisés aonde ia, ele ia com Deus. Moisés subia no monte, e lá no monte, aleluia, estava com Deus. Moisés descia do monte, e quando descia, estava com Deus. E esse fato que tornou Moisés separado, que tornou Moisés santo. A palavra santo, Kadosh, separado, é a presença de Deus, aleluia, quem separou Moisés. E esse evento, aleluia, ele é comum na vida de Moisés. Repare comigo que no capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés está no deserto a apacentar o rebanho do seu sogro Jetro, aleluia, e de repente ele olha para a sarça e vê que a sarça estava a queimar, mas não se consumia. E aquela visão gloriosa chamou a atenção de Moisés. Não era a sarça que atraiu Moisés, aleluia, era o fogo que estava sobre a sarça. Porque quando você olha para a sarça, amado irmão, não há formosura numa sarça, não há beleza numa sarça. E era costumeiro Moisés subir ao monte e levar o rebanho do seu sogro, aleluia, para pastar no cimo do monte. Mas naquele dia algo extraordinário aconteceu. Jeová, ou seja, o Espírito do Senhor, desceu como fogo sobre aquela sarça. Primeiro, o lugar se tornou santo. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso desceu naquele lugar. Segundo, a sarça que não tem beleza começou a atrair Moisés. Por quê? Porque o fogo que simbolizava a presença de Deus estava sobre aquele lugar. É a presença de Deus quem marca toda a diferença. Não é como você calça, não é como você fala, não é o teu intelecto, amado irmão, não é o quanto de dinheiro tu tens na tua conta bancária, não é os 2 milhões que tem na tua conta, amados irmãos. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões não expulsa demônio. É o que você carrega dentro de si, é o que você anda com ele, com quem você anda, aleluia. Será que tu estás com Deus? Quem marca a diferença é Deus na tua vida. O nosso valor se encontra dentro da presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos sal, mas fora de Deus nós nos tornamos insípidos. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos sal, mas sem sabor, e para nada servimos. Jesus declarou que sem mim nada podeis fazer, aleluia. Então é imperial nós sermos carregados da presença de Deus. Amados irmãos, a presença de Deus marcou a diferença na vida de Jesus. A presença de Deus marcou a diferença na vida dos apóstolos. A presença de Deus marcou a diferença na vida de Paulo. A presença de Deus, aleluia, desde os tempos primórdios, é quem marcava toda a diferença. O dia que o pecado entrou no Éden, o lugar que era prazeroso deixou de ser prazeroso e ficou tenebroso, porque Deus se ausentou. O dia que a presença do Senhor saiu do templo, aleluia, de Jerusalém, o templo foi destruído. Por quê? Porque Deus se ausentou daquele lugar. O dia que a arca foi levada, a arca que simbolizava a presença de Deus, do meio de Israel, aleluia, Israel era destruída. Israel era derrotado pelos inimigos. Por quê? Porque a presença de Deus não estava lá. O dia que a presença de Deus chegou até a casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom
não prosperou. O dia que você sair, aleluia, do teu pensamento, que é o microfone, que é o som, que são as pessoas, que é o pregador famoso, o pregador bonito, que é a irmã que tem voz aguda, que canta bem, milisma bem, aleluia, e você entender que é Deus, dobrar os teus joelhos para o chão e começar a buscar a presença de Deus, verás a diferença na tua vida, na tua família, na tua escola, no teu trabalho. Verás a diferença. Serás um homem incomum na face da terra. Aleluia. É a presença de Deus que marca toda a diferença. E se ela não fosse tão importante, Moisés não rejeitaria a presença do anjo. Se a presença de Deus não fosse tão importante, Jesus, quando encarnou, não receberia a presença. A Bíblia diz, aleluia, que aleluia, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus era o Verbo encarnado, ou seja, a palavra encarnada. Jesus, quando se encarna na palavra, precisou do Espírito Santo de Deus. Se o nosso rei, o nosso Messias, precisou da presença de Deus, como é que o irmão quer viver sem a presença de Deus? Como é que você quer influenciar sem a presença de Deus? Como é que você quer ganhar almas sem a presença de Deus? Jesus, entenda que Cristo Jesus não fez os milagres que Ele fez, não fez as obras que Ele operou, porque Ele era Deus. Ele fez porque era carregado do Espírito Santo de Deus. Isaías declarou: o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para pregar evangelho aos pobres, libertar os cativos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então não era porque Ele era Deus que ressuscitou Lázaro, não é porque Ele era Deus, aleluia, que fez a mulher do fluxo de sangue ser curado, mas sim porque carregava a presença de Deus. Ele é tão importante, por isso é que os discípulos, os apóstolos, receberam a palavra de Jesus, mas não podiam sair de Jerusalém, tinham que esperar o Espírito Santo de Deus. Não saia sem a presença de Deus, não saia para impactar sem a presença de Deus, não saia para fazer a obra sem a presença de Deus. Busque a presença, aguarde em Jerusalém, aguarde no teu quarto orando, aguarde no templo buscando, aguarde em jejum e em oração até você receber a presença de Deus. Os apóstolos esperaram a presença de Deus para influenciar o mundo. Aleluia. Nos nossos tempos, nos nossos dias, o Espírito quer se derramar, o Espírito quer se manifestar. E nós precisamos do Espírito Santo para impactar a vida. Jovens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, aleluia. Deus era com José no Egito e ele prosperava aonde ia. Na cadeia ele prosperou, no palácio ele prosperou. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com Sansão, e Sansão sozinho derrotava certos exércitos. Mas o dia que a presença de Deus se retirou, Sansão foi derrotado. Ei, Sansão, olha para mim, entenda a palavra do Senhor. Você é forte, mas em Deus. Você é forte pela presença de Deus. Você é forte enquanto estiveres com a presença de Deus. Você é abençoado enquanto estiveres com a presença de Deus. Você vai influenciar a vida enquanto estiveres com a presença de Deus. Você vai ganhar almas enquanto estiveres com a presença de Deus. Não é teologia, não é homilética, porque homilética sem um espírito não passa do mero discurso, irmão, aleluia. A teologia sem um espírito não passa de uma ciência, é a presença de Deus, entenda. Viva pela presença, ande na presença, busque a presença, ore mais para ter a presença, jejue mais, aleluia, para receber a presença. Anda na obediência. A presença de Deus é quem marca toda a diferença. A presença de Deus é quem levará esse canal a prosperar. A presença de Deus é quem fará esse canal crescer. Não é os homens famosos que vão passar aqui a pregar a palavra. Entenda! É a presença de Deus. Busquemos a arca. Tragamos a arca para o nosso meio. E esse mundo será influenciado. Esse mundo será colonizado pelo Evangelho de Deus. O Espírito Santo de Deus é a solução, aleluia, para os nossos tempos. Palavra do Senhor.